Olá, meu querido, olá, minha querida. Um excelente almoço para você, você que está almoçando, você que está fazendo. Um bom apetite para nós. Meu querido e minha querida, eleições nos Estados Unidos. Em novembro, nós vamos ter eleições presidenciais. E Donald Trump tá bem, André, tá bem, tá bem. A Suprema Corte decidiu que ele pode ser candidato novamente e tal e coisa, e tem chance de ganhar. Tem chance de ganhar, e com isso ele está aflorando a esperança dos bolsonaristas golpistas para daqui a pouco um novo golpe. Ah, Andréia, você está brincando? Não tô, não tô. Tanto que as narrativas já estão, ó, prontas, e eles estão doidos para propagar as narrativas golpistas, fascistas, mentirosas, cheias de fake news e teorias de conspiração aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Para ver se, ganhando Donald Trump, as eleições será em novembro desse ano, em novembro agora vai ter eleições lá, para que, se ganhando Donald Trump, eles consigam algum apoio ali para dar um novo golpe. Para tanto, eles inventam a narrativa de que o Brasil não está vivendo uma democracia, que o Brasil está numa ditadura comunista em que Lula está coliado com o Supremo Tribunal Federal, especialmente com Alexandre de Moraes, e que desse jeito não dá, e que os Estados Unidos não pode aceitar isso. Então já estão fazendo toda essa narrativa. E o Brasil tem que ficar de olho, tem que ficar de olho nos golpistas, porque são perigosos. E estava marcado já uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos. Foi, André, foi. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Aconteceu uma entrevista. Volta lá para nós. Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e deu uma entrevista aqui para esse Carlson, lá nos Estados Unidos. Tudo articulado ali pelo Paulo Figueiredo, jornalista que praticamente saiu fugido aqui do Brasil, o YouTube dele já foi caçado, enfim. Por quê? Porque ele propagou muita mentira, principalmente ali na Jovem Pan. Muita mentira, muita fake news, teoria de conspiração. Na época das eleições de 2022, foi uma coisa horrorosa em relação a esse jornalista aqui, que, ó, fugiu praticamente para os Estados Unidos. Aí ele ajeitou essa entrevista aqui para Eduardo Bolsonaro, para o Carlos, que também é de extrema-direita. Deu entrevista, mentiu, falou teoria de conspiração, que Daniel Silveira é um perseguido, tadinho, um parlamentar perseguido, coitado, vítima da ditadura comunista, que Alexandre, toda aquela patifaria. Aí, diante disso, eles tentaram articular ali para participar de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos. Esse povo agora está querendo direitos humanos aí, mas direitos humanos era coisa de bandido, era coisa de gente sem vergonha, agora estão, né? Veja aqui o que Eduardo Bolsonaro falou em relação a essa reunião que eles participariam ali de uma audiência pública, e lá ele ia fazer as denúncias, Eduardo Bolsonaro. E ele não ia sozinho, não. Ia ele e uma comissão de deputados e senadores aqui do Brasil, meu querido, bancados, ó, por dinheiro nosso. Vamos ver o que ele falou aqui e vamos comentar toda essa situação vexatória. E semana que vem eu vou expor essa história no Congresso americano. Eu vou estar lá junto com o Paulo Figueiredo para falar para o Congresso americano o que tem acontecido no Brasil. Mais um minuto para concluir, presidente, por favor. E os Estados Unidos têm por tradição não compactuar com ditaduras. Quem se lixa para o direito à ampla defesa, quem joga pessoas na solitária, quem prende preventivamente atrás de confissão, atrás de pesca probatória, isso é nojento, isso é ridículo. E se o país, de fato, quer ser pacificado, a gente tem que virar essa página. Não pode mais acontecer isso.
É um deputado federal líder da oposição, é um deputado federal que vai se candidatar a prefeito de uma das maiores cidades do país, é o ex-assessor do presidente da República, preso por fake news e facilmente qualquer estagiário da Polícia Federal conseguia perceber que ele está preso injustamente. Muito Então, meu querido, vou repetir o contexto dessas narrativas. Donald Trump conseguir ser eleito presidente dos Estados Unidos. Aí eles já estão criando todas essas narrativas de que o Brasil está vivendo uma ditadura comunista, para vender essa ideia para os Estados Unidos, para que o novo presidente, caso seja eleito, as eleições serão em novembro, possam apoiar uma intervenção ou até mesmo um novo golpe. Por quê? Um dos motivos pelos quais o golpe não deu certo no dia 8 de janeiro foi porque não teve o apoio dos Estados Unidos. Não se engane. E agora eles estão voltando com tudo para vender essas teorias de conspiração. Mas não foi só Eduardo Bolsonaro que falou sobre essa audiência pública, não. Girão também falou. Olha o que ele falou aqui dessa viagem, não é? Para os Estados Unidos. Vamos ver aqui o que ele fala. Os americanos estão sem entender isso. E querem saber, com base naquela matéria, e com jornalistas, colegas seus, que estão exilados, que estão com seu passaporte retido por crime de opinião no Brasil, que estão com contas bancárias bloqueadas, que estão com redes sociais derrubadas por determinação judicial aqui do Brasil. Então, que democracia é essa? Os americanos estão querendo entender até a participação deles em tudo isso. Então, é um grupo que vai, e vai ser muito rápido, né? Porque a gente vai, participa e volta, porque a semana que vem aqui no Senado nós temos a PEC das drogas e queremos estar presente e vai ser mesmo, vamos passar mais tempo dentro do avião do que lá nos Estados Unidos, vamos participar lá no Capitólio americano dessa audiência pública e vamos voltar para o Brasil para continuar o nosso trabalho aqui. Mas o mundo precisa saber o que está acontecendo aqui, né? E nós estamos vendo sinais disso. Um jornalista, cidadão português, foi barrado no aeroporto de São Paulo, ficou quase 5 horas dando justificativas, perguntas sobre política, sobre ministro do STF, sobre ministro da Justiça do Brasil, sobre eleição, sobre vacina. Perguntas políticas, né? E o que está acontecendo com o Brasil, né? Então, que a gente possa alertar sobre isso e, de uma certa forma, que a gente possa voltar à normalidade, à democracia, o Estado Democrático de Direito, porque hoje nós não temos. Tá bom. Perceba, 2 falas. Eduardo Girão falou o quê? Voltar à normalidade. E Eduardo Bolsonaro falou em voltar à pacificação, voltar à paz social. O que eles estão em busca, Andréa? 2 situações. Primeiro, anistia. Eles querem anistia. Eles acham que a pacificação social passa necessariamente pelo perdão a Bolsonaro e aos golpistas. É por isso que Bolsonaro voltou a fazer campanha aí pelo Brasil. Está fazendo motociata, está fazendo reuniões pelo Brasil afora, toda aquela situação para ver se consegue engajar as pessoas, não porque ele está muito interessado em política em si. Política vai ser um efeito reflexo. Ele está interessado na sua anistia, no seu perdão judicial. É isso. O segundo plano, Andréa, é um novo golpe. É vender essa ideia para os Estados Unidos para ver se tem apoio, se Donald Trump ganhar as eleições, para um novo golpe. É isso que eles estão fazendo. Aí você fala assim, Andréa, e o que aconteceu em relação a essa audiência? Você viu que Eduardo Girão, ele falou que essa audiência seria lá no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, onde eles tentaram o golpe lá também, que ia ser bem lá. Uma audiência pública, deflagrada pela Comissão de Direitos Humanos, contra o quê, André? Contra o golpe, contra os golpistas. Aí o que os Estados Unidos percebeu? Os congressistas dos Estados Unidos perceberam que essa audiência seria invadida por deputados e senadores golpistas aqui do Brasil. Eu acredito que foi por isso. Eles cancelaram essa audiência pública.
Deputados e senadores são pessoas não gratas. Vocês entenderam, meu querido? Como eles tentam transformar-se em vítimas do processo, de um processo que eles criaram, de uma tentativa de golpe, e hoje se fazem de vítima e querem vender isso lá nos Estados Unidos, falando que são perseguidos numa ditadura comunista, que eles tentaram o golpe. E agora estão falando que é Alexandre de Moraes e Lula que estão juntos num golpe. A situação é tão grave que a Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos cancelou a audiência pública. Tipo assim, como assim? Nós vamos fazer uma audiência pública para defender a democracia e vai vir um monte de deputados e senadores dos estados do Brasil, muitos, inclusive, investigados pela tentativa de golpe, oficialmente investigados aqui, fazer palanquete político, como se fossem as vítimas do processo. Aí Eduardo Bolsonaro, ele delira tanto que ele falou assim que não vai ter mais a reunião, a comissão, porque os deputados de esquerda, que são, no caso, os democratas lá, né, cancelaram porque sabia que eles iam denunciar o comunismo no Brasil, a ditadura que está vivendo o Brasil. Ou, pelo amor de Deus, eles acham que os americanos não estão sabendo o que aconteceu aqui no Brasil, que a extrema-direita, a qual faz parte os bolsonaristas, tentaram um golpe de Estado, e que essas pessoas que estão sendo presas, condenadas, suas redes sociais bloqueadas, seus bens bloqueados, foi porque estão respondendo por tentativa de golpe, em que a Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo Tribunal Federal, leia-se Alexandre de Moraes, para condenar essa galera, e está condenando apenas de 11 a 17 anos, em que a Procuradoria-Geral da República acionou o Supremo Tribunal Federal para condená-las a pagar uma multa de 100, multa não, danos morais ao Brasil de 100 milhões de reais. E o Supremo Tribunal Federal está sendo bonzinho, porque ele reduziu para 30 milhões. A pena, a Procuradoria-Geral da República está pedindo 30 anos e 6 meses. E o Supremo está bonzinho, está sendo benevolente, e as penas estão caindo de 11, a média, para 17 anos. Aí eles querem colocar Lula e Alexandre de Moraes como os inimigos da nação, como os inimigos da democracia, sendo que foram eles que atentaram contra a democracia. Meu querido, e eles acham que todo mundo é gado. Eles acham que todo mundo acredita nesses factoides, nessas mentiras, em toda essa situação. E vou repetir, acredito que os Estados Unidos cancelou essa audiência pública porque não queria o show de horrores que seria uma audiência para defender a democracia, em que a democracia seria atacada vexatoriamente, inclusive por deputados e senadores custeados com dinheiro público, ia ser atacada a democracia lá, com mentiras, fake news, teoria de conspiração e discurso de ódio. Uma vergonha. Como é que esse povo consegue enganar, hein, as pessoas? Agora estão fazendo aí videozinhos, fazendo postagens, dizendo que foi a esquerda comunista, presta atenção, a esquerda comunista dos Estados Unidos que cancelou a comissão, que cancelou a audiência pública. Ah, não, gente. Ah, não. Meu querido, escreve aí, ó. Até para burrice tem limite. Até a burrice tem limite, gente. Ah, não. E só para passar
Os dois objetivos, primeiro, eles querem anistia. Coloca aí, ó, anistia não. Anistia não. Segundo objetivo, uma nova tentativa de golpe com apoio dos Estados Unidos, caso Donald Trump ganhe as eleições em novembro desse ano agora. Aí eles já estão preparando as redes sociais com todos os factoides, narrativas de conspiração e de que nós estamos vivendo uma ditadura comunista aqui no Brasil, em que os dois bandidos e antidemocráticos perigosos é Lula e Alexandre de Moraes. Eles já estão com tudo nas redes sociais. Escreva aí, isso é mentira. Isso é factoide. Isso é narrativa de golpista de quinta categoria. E aqui não engana, não. Escreve aí, ó. Vai mentir lá no capeta. Ai, ai. Meu querido, Polícia Legislativa, presta atenção nisso aqui. Polícia Legislativa investiga Marcos Duval. O que aconteceu, André? Marcos Duval entrou com uma faca numa audiência da Comissão de Segurança Pública. Aí ele tem a foto lá dele da faca, aí ele pegou a faca, lá na hora, tirou a faca, na hora da audiência lá, pegou a faca e enfiou numa laranja. Aí depois ele enfiou nesse trem aqui, ó, de álcool. Pegou, enfiou a faca lá, aí todo mundo ficou olhando para ele, né? Aí a Polícia Legislativa já pegou até a arma, né? Então, tipo assim, se o cara surtar e for para cima de outro, nós vamos ter que abater. Aí ele parou e falou, não, eu só entrei com a faca, porque a Polícia Legislativa foi lá, porque não pode entrar armado no plenário, nas comissões. Aí a Polícia Legislativa foi lá e falou, o que é isso, senador? Não, eu só entrei com a faca para mostrar o quanto o sistema aqui é frágil, que entra qualquer um. Que o detector de metal detecta metal, mas essa faca aqui não é de metal, ela era de... Como é que é aqui, gente, o trem? É de carbono. Que trem de carbono? Como é que chama aqui? Eu não estou enxergando o trem. Ele tirou, ele disse que sistema falho, fibra de carbono. A faca era de fibra de carbono, então que ela não foi detectada lá quando ele passou pelo detector de metal, que inclusive ele não era obrigado a passar, mas ele fez questão de passar. Aí ele falou que fez isso só para mostrar a fragilidade da segurança lá, que é para o pessoal tomar conta. Aí a Polícia Legislativa, né, que é uma Polícia Legislativa concursada e tudo, está investigando. Será que ele fez isso para mostrar mesmo a fragilidade do sistema? Ou ele estava mandando recado, não é? Para alguém? Eu acho que não está mandando recado para ninguém, não. Não é não, não é não, é só bravateiro. Esse aqui é mais um bravateiro. Quem faz, meu querido? Não fala, faz. Isso aqui é bravateiro igual o Bolsonaro. É igual o André Ventura. Vocês lembram do André Ventura? Aquele deputado português que disse que se ganhasse como primeiro-ministro, esse aqui, ó, se ganhasse como primeiro-ministro, ele é de extrema-direita lá em Portugal, Lula não ia entrar em Portugal. E que se Lula insistisse, ele ia ser preso. Eu falei para vocês que era tudo bravata. Nem ganhou. Ele achou que podia ganhar. Eu sabia que não ia ganhar como primeiro-ministro lá em Portugal. E mesmo se ele ganhasse como primeiro-ministro em Portugal, ele não poderia fazer isso que ele falou. Por isso que eu estou falando, é tudo bravateiro. Quem tem que fazer, não fica falando, não, que vai fazer, não. Bravateiro. Por quê? Ele vive no Estado democrático de direito, aqui, assim como nós, em que o governante só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Em muitas situações, criar a lei pode, mas eles têm que estar em consonância com a Constituição daquele país. Então, o que ele falou era bravateiro, tipo o Bolsonaro. Ai, sou imbrochável, ai, sou imorrível, já broxou, já é broxa, está quase morrendo para o exército, porque se pegar pena maior que 2 anos, vai morrer para o exército do Bolsonaro, vai ser considerado vivo-morto. Então, meu querido, tudo bravateiro, e o outro aqui já perdeu as eleições. Caiu do cavalo. Meu querido, entidade chamado VEDEM, é uma entidade global da Suécia, da Universidade de Gotemburgo. Eles fizeram um estudo e declarou o seu repúdio pelo 8 de janeiro. Primeira situação, eles declararam o repúdio pelo 8 de janeiro, entenderam que foi sim um ataque à democracia
em que eles prepararam toda uma situação anterior, usando as redes sociais, propagando ataques ao sistema democrático, ao sistema eleitoral, ao judiciário, e que foi, de fato, de verdade, uma tentativa de golpe. Reconheceu publicamente, por documento, a Universidade de Gothenburg, na Suécia, essa situação. E disse ainda, disse que o Brasil virou referência internacional no combate aos antidemocráticos e que fizeram certinho em afastar Bolsonaro das eleições e da possibilidade de participar de pleitos eleitorais com a sua inelegibilidade, coisa que os Estados Unidos não fez em relação a Donald Trump. E eu vou te falar eu agora. Estados Unidos vai pagar um alto preço por isso, meu querido e minha querida. Se Donald Trump ganhar as eleições, os Estados Unidos vão gemer, vão pagar um alto preço por ter um mequetrefe de um ditadorzinho na presidência dos Estados Unidos. Não obstante, eu acredito que a democracia lá seja muito mais madura do que a nossa, no sentido de derrubar Donald Trump, quando ele começar a fazer as graças dele, coisa que não fizeram com Bolsonaro aqui, por isso que virou um monstro que virou de golpista. Por quê? Porque tinha uma Procuradoria-Geral da República engavetadora. Aí o Bolsonaro acabou virando o que virou. Mas agora, as instituições democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal e TSE, agiram. Tanto que Bolsonaro é inelegível até 2030. Graças a Deus e graças ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE. Bolsonaro entrou com recurso em relação a isso, só para dizer, o recurso foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, acredito que, por 2 votos a 9, vai confirmar no plenário a decisão de inelegibilidade de Bolsonaro. E a instituição aqui da Universidade da Suécia de Gothenburg parabeniza o Brasil pela ação contundente, especialmente do judiciário, combatendo fascistas e golpistas de plantão. E, só para encerrar, anistia não haverá. Viu? Pode chorar, pode ir pelo Brasil, fazer motociata, passeata, pode fazer o que quiser, que não vai ter anistia para ninguém. Só para relembrar aqui, veja o que Alexandre de Moraes falou, só para a gente lembrar, porque tem gente aí que está falando que vai ter anistia, que Bolsonaro voltou. Oh, meu Deus do céu, é cada presepada que eu vou falar uma coisa para vocês. Olha aqui, escute aqui que é importante. O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Você entendeu, meu querido? Pacificação não se confunde com impunidade. Pelo contrário, se houver impunidade, voltarão mais preparados e mais violentos para um novo golpe. Afinal, bandido bom não é bandido morto. Escreva aí. Bandido bom é bandido ressocializado, segundo a Lei de Execução Penal, a LEP. E para que haja ressocialização do bandido, ele precisa sofrer o caráter pedagógico da pena, do chilindró, na medida da sua culpabilidade, é claro. E só para ressaltar aqui, veja como está o canal do YouTube do golpista, que está sendo investigado também pelo Supremo Tribunal Federal pelo 8 de janeiro, o jornalista Figueiredo, Paulo Figueiredo. Veja como está o YouTube dele hoje. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui como que está o YouTube dele. Olha o YouTube dele aqui hoje, olha como está. Está desse jeito, o canal do rapaz. Por quê, Andréia? Porque a justiça derrubou as redes sociais dele. E pode, Andréia? Claro que pode. Você tem liberdade de expressão, Andréia? Tem. Você tem liberdade de expressão garantida pela Constituição, e você tem também a livre manifestação do seu pensamento. Só que você é responsável.
pelo que você fala, pelo que você propaga, pelo que você divulga. Se você divulgar mentiras, fake news, discurso de ódio, ataque à democracia, você é responsável por isso. Você pode ser responsabilizado, responder criminalmente, civilmente, eleitoralmente, e ter como consequência também a responsabilidade criminal. E uma dessas situações é o bloqueio das redes sociais para parar, ressaltando que todos que tiveram as suas redes sociais bloqueadas, antes foi dadas várias oportunidades. Ó, você não pode fazer isso, multa, faz isso, tá? E a pessoa insistindo, e a pessoa continuando. Para vocês terem ideia, eu tenho um canal aqui no YouTube desde 2017. Vou explicar como é que funciona dentro do YouTube. Eu tenho um canal desde 2017 aqui no YouTube. Aí o YouTube, quando você faz alguma coisa que você viola o direito de alguém, e o YouTube percebe isso, não precisa nem de ordem judicial, não. Não, André. O YouTube te manda um strike. Um strike é um aviso. Ó, você agiu errado, aí te manda um strike. Se a pessoa continua fazendo, manda outro strike. Ó, você não pode, você está violando o direito das outras pessoas. Te manda outro strike. Se o YouTube te mandar 3 strikes, acabou o seu canal. Não precisa nem de ordem judicial. Isso é administrativamente dentro do YouTube. Não precisa de ordem judicial. Eu nunca tive nenhum strike. Nem nada, nenhum strike. Nada. Não estou falando que eu sou santa, não. Não estou falando, não. Mas, tipo assim, meu querido, para uma pessoa ter o seu canal no YouTube, as suas redes sociais bloqueadas hoje, é porque aprontou demais, mentiu demais, atacou as pessoas, incitou o crime, ameaçou pessoas, caluniou pessoas, injuriou pessoas, inclusive colocando a democracia em xeque. Senão não é bloqueado, não é cancelado. Então, quando eles vêm com essa patifaria aí, e a liberdade de expressão tem limite. A livre manifestação do pensamento tem limite. Qual que é o limite? O direito do outro, a dignidade do outro. E não é ilimitado nenhum direito, salvo a dignidade da pessoa humana. Todos os outros direitos, inclusive a vida, não é absoluta. Tem situações que é flexibilizado o direito, inclusive a vida. Como a Constituição mesmo fala em caso de guerra declarada. Então, por favor, não vamos ser rasteiros, não vamos ser rasos demais para enganar as pessoas, não. Eu nunca recebi um strike em todos os anos de YouTube que eu tenho. Nada. Então, se uma pessoa realmente acontece o que aconteceu com Paulo Figueiredo, é porque foi avisado várias vezes. Foi avisado, foi intimado, foi falado, foi pedido, e mesmo assim ele continuou. Entende? Então, não vamos ser levados por engano, não. E só para ressaltar, não haverá anistia. Não haverá anistia. Se houvesse anistia, nós teríamos, com certeza, um novo golpe, que ia virar uma guerra de fato. Por isso que eu falo e reitero, não haverá anistia para ninguém. Mauro Cid vai depor agora. Vai depor. E ele vai ter que falar a verdade. E falar tudo dessa vez. Porque a Polícia Federal pegou muitas outras provas. Pegou o testemunho, não foi depoimento, foi testemunho, com compromisso de dizer a verdade, do general Freire Gomes, comandante do Exército de Bolsonaro, do brigadeiro Batista Júnior, comandante das Forças Aéreas de Bolsonaro, Estevão Teófilo, que até o momento está enrolado, pegou o depoimento dele também de quase 4 horas. Freire Gomes foi quase 8 horas de testemunho, porque muitos não serão investigados, não. Serão testemunhas. Vão entregar tudo, tudo. Porque se um militar for condenado a uma pena privativa de liberdade maior que 2 anos, acabou. Ele é considerado morto para as Forças Armadas. Tem uma mamatinha, né? Eu não posso deixar de falar que tem a mamatinha, que para mim tinha que ser revista essa situação, em que a mulher, a esposa, tem o direito de receber a pensão como se o outro tivesse morto. O vivo morto, o Exército,
tem essa mamata, mas acaba o cara, acabou a vida do cara, acabou a carreira do cara, acabou tudo para ele. Maior de 2 anos. E toda essa investigação de golpe é no mínimo 22 anos, no mínimo 22 anos. Você sabe aquelas presepadas que eles fizeram dia 12 de janeiro, janeiro não, dia 12 de dezembro, que eles tentaram resgatar o índio, o indígena, Sererê, Chavante Sererê, lá na Polícia Federal, que eles acabaram atacando a Polícia Federal e atacaram também o Distrito de Polícia Civil, que era do lado. Incendiaram ônibus, incendiaram os veículos, fizeram terror lá. Pois é, a Polícia Federal já captou as câmeras de lá e estão notificando e intimando todas as pessoas. Sabe quanto de pena que a Procuradoria-Geral da República já está ventilando para esse caso? Mais grave do que a tentativa de golpe. 34 anos de cadeia. E já se sabe que tinha infiltrados das Forças Armadas lá. Aí agora, essa galera golpista quer se fazer de santinha, todo mundo santo, inclusive Daniel Silveira, todo mundo santo, ninguém fez nada no verão passado, estão sendo perseguidos por crime de opinião, só porque falam, mas escondendo o rabo. Meu querido, teve uma pesquisa do IPEC em relação à manifestação que teve de Bolsonaro domingo retrasado. Teve a manifestação, né? Dia 25, dia 25, né? Dia 25 lá na Paulista, aquela manifestação. E segundo 61% das pessoas que foram entrevistadas, essa manifestação foi um erro de Bolsonaro, que não vai ajudar ele em nada com a justiça. Pelo contrário, eu falei para vocês, antes dessa manifestação, meu querido e minha querida, que eu não estava nem indo para essa manifestação, que eu quero Bolsonaro sendo Bolsonaro. Eu não quero esse Bolsonaro que está se fingindo de bom moço, de humilde, de santo, não. Eu quero o Bolsonaro verdadeiro, autêntico. E esse Bolsonaro, ele é pego pela língua. Ele não tem limites, ele não tem freios. Tanto que a fala dele na manifestação da Paulista em relação à minuta já entregou ele, em relação que ele realmente sabia dessa minuta golpista. Então, eu quero esse Bolsonaro. Não estou nem aí se ele está andando no Brasil, se ele está fazendo isso não vai salvar ele da cadeia. Comoção social não salva ninguém da cadeia. Uma revolta popular só vai levar mais gente para a cadeia e ele não vai se livrar. Só que o que ele tem que fazer e que ele faz e se apega é nessa última esperança de tentar a comoção social para tentar se safar da cadeia conseguindo uma anistia. Só que não vai rolar. E eu quero esse Bolsonaro falante. Por quê? O peixe é pego pela boca. E cada um dá o que tem. E máscara foi feita para cair. E eu quero esse Bolsonaro. Porque senão as pessoas vão esquecer quem é Bolsonaro. E o que Bolsonaro fez com o Brasil. O legado que Bolsonaro está deixando. Eu mostrei para vocês a situação de pessoas aí, gente, que, pelo amor de Deus. Ah, André, tem que ir para a cadeia? Muitos, o caso dela não é nem de cadeia. Não é nem de cadeia mais. Esse é o legado. E isso é perigoso. E não vai ter anistia. Então, eu quero que fale mesmo. E a pesquisa diz que 61% das pessoas disseram que essa manifestação não ajudou e não vai ajudar em nada Bolsonaro, que foi um erro. Um erro. Meu querido, minha querida, escreve aí, ó, sem anistia. Sem anistia. E pode demorar a prisão de Bolsonaro? Pode, mas nós vamos estar aqui, nós vamos falar, nós vamos curtir, nós vamos comentar, nós vamos compartilhar, nós vamos resistir, nós vamos reagir e não vamos esmorecer. Eu sei que alguns de vocês estão esmorecidos, pois acorda, porque esse povo aqui não esmoreceu, não. E estão articulando de novo. E a gente tem que resistir e reagir, como disse Lula, lá no evento da cultura. E é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós vamos fazer. Como que você faz? Curte, compartilha e propaga
informação de qualidade, porque aqui não tem enganado, não. Enganado não fica aqui muito tempo, não. Ele me xinga e depois vai embora. Ele me xinga e vai embora. Não fica enganado aqui muito tempo, não. Porque aqui nós não ilude ninguém. Nós não ilude ninguém. Bolsonaro perdeu as eleições e ele tem que entender que a democracia funciona assim e que não adianta vir com bravata, não adianta vir com nada, não adianta Donald Trump ganhar as eleições, não adianta o Nunes Marques pegar a presidência do TSE, que é inelegível, não vai voltar e pronto, acabou. Isso é democracia. E pode chorar, não tem problema não. Pode chorar que não tem problema, viu? Escreve aí, meu querido. Queremos justiça, sem anistia. E o que é que nós somos? Coloca aí. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora e tá tudo bem. Qualquer situação, não se preocupe, não se preocupe. Papai Lula cuida, viu, meu querido, minha querida? Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Que hora que eu volto? Bota aí. Que hora que eu volto? Vou voltar. Tem gente que não tá querendo que eu volte, não. Mas eu vou voltar. Vou voltar. Pode esperar que eu vou voltar, viu? Tamo junto sempre. Se cuida. Até a próxima live. Tchau, tchau.